ele vendo, né, que ele está conseguindo responder as questões, que ele está conseguindo ler peça. Eu falo para ele assim, que peça que é essa? Ele fala, é uma reclamação trabalhista. Eu, muito bem, tá certo. Falei, e essa? Ele, é um recurso extraordinário. Falei, tá certo. Né? Então, assim, a partir do momento que você tem determinação, que você tem foco e que é uma coisa que você quer muito fazer, não deixa passar, né? Eu tenho uma história, mas eu vou tentar resumir muito, porque eu sei que tem outras pessoas incríveis para falar. Mas logo quando eu saí do ensino médio, eu tive um professor que na faculdade ele olhou para mim e ele falou assim: olha, você não serve para isso. Você está aqui só para ocupar uma cadeira. Você nunca vai ser uma advogada. E aí eu parei e pensei, poxa, ele tem razão, né? Porque ele já é um desembargador, né? Ele já é uma pessoa experiente, ele tem toda a razão do mundo. E aí eu fui, me graduei, fiz outro curso, tal, tive as melhores notas, recebi prêmio da faculdade. E aí eu fazia uma coisa que eu não gostava, porque eu queria fazer direito, eu queria ser advogada. E aí eu falei, eu vou tentar de novo, vou voltar. E aí eu voltei, e foi quando esse professor novo, né, de outra faculdade, falou: olha, vocês estão na metade do curso e vocês precisam decidir o que vocês querem da vida de vocês. Você quer ser delegado? O que um delegado precisa? O que você precisa fazer para ser delegado? Você tem que advogar? Você tem que treinar? Você tem que ter um corpo X? Você tem que correr tantos quilômetros? Eu quero ser promotor. Quais são as matérias que você tem que estudar? Né? Então, assim, foi uma coisa que abriu esse leque, né? Então, para esta pessoa que perguntou, muito obrigado pela pergunta, não liga para a idade que você tem, 55. Se é uma coisa que você quer, muito provavelmente você vai fazer muito bem feito, porque você vai fazer algo que você gosta, você vai fazer com vontade e você vai dar sempre o seu melhor. Não vai ser aquela coisa, vou fazer porque tem que fazer. Não, você vai fazer porque você escolheu aquilo para a tua vida, né? Então, o direito é importante, você saber as áreas tradicionais é muito importante, porque é o ganha-pão de todo jovem advogado, fazer de tudo um pouco. Mas isso que o professor, Dr. Thomas, disse da especialidade também é muito importante. Eu amo direito penal, mas eu gosto de criminologia, né? Eu gosto, inclusive, de entomologia forense, né? Faço o curso fora de introdução às ciências forenses por conta de entomologia, que não tem no Brasil, né? E eu fico, por que, senhor? Conversei com o professor de medicina legal para saber o porquê que não tem, né? Então a gente vai descobrindo coisas que você não tem na faculdade. Então, assim, a gente aprende o direito cru, que a Fernanda falou. A gente aprende o quê? Direito civil, o divórcio, inventário, a gente aprende o direito do trabalhador. Só que tem muita coisa, tem direito agropecuário, né? Então, assim, tem um leque enorme. Então, assim, não era para existir briga, né? Porque tem área para todo mundo. Daria para todo mundo se ajudar, daria para todo mundo passar um pouquinho do conhecimento, um pouquinho da experiência de vida, e a gente poderia fazer com que a advocacia não tivesse um olhar, assim, um mau olhar, né? Porque às vezes você fala, o que você faz? Eu sou advogada. E a pessoa, é advogado. Né? Então, assim, esse não ser bem visto, né? A gente tinha tudo para ser bem visto. Mas aí eu penso assim, não me importa se as outras pessoas não serem bem vistas. Eu quero que os meus clientes me vejam, né, me procurem e pensem em mim
quando eles precisam de alguma coisa, eles falem, eu preciso da Aline. Assim como os clientes da Fernanda falam, eu quero a Fernanda, eu quero o Dr. Thomas, doutora Juliana, doutor Alder. E se vocês não quiserem, aí vocês falem, cadê a doutora Aline? Mandem para mim. Era isso que eu tinha para complementar. Eu também vou falar aqui um pouquinho. Só pedir desculpa aqui em nome do Imagina. Aldo. Ele falou que caiu, tá tentando voltar, mas eu acho que a sala tá com o número máximo de participantes, ele não tá conseguindo. Ele não pagou a Mas ele daqui a pouco consegue voltar. Algumas pessoas que eu chamei também não conseguiram entrar. Tem algum problema. Então, eu esqueci o nome de quem perguntou a questão da idade. Uma coisa que eu tenho para dizer é que as pessoas sempre vão julgar, seja você jovem ou mais velho. Por exemplo, quando eu fiz biologia, eu era bem novinha. Eu entrei com quase 18 anos na faculdade, me formei com 21 e já dava aula. E eu era julgada porque eu era muito nova. Mas você não é muito nova para dar aula? Então, assim, quando você for muito novo, vão falar que você é muito novo. Quando você for mais velho, vão falar que você é muito velho. E eu comecei a faculdade de Direito com 29 anos. E na minha sala só tinham jovens. A maioria era jovem. Eu acho que tinha uma ou duas pessoas mais da minha idade ou um pouco mais velho. E aí eu também me sentia deslocada, porque era todo mundo jovenzinho, 17, 18, a maioria tinha entrado do vestibular. Então, a gente não tem que se preocupar com o que as pessoas dizem, a gente tem que ir atrás. Se a gente gosta, se a gente quer, se é o nosso sonho, a gente tem que fazer. Eu fiz Damaso, Faculdade Damaso de Jesus, e quando eu disse que ia estudar lá, eu ouvi de uma pessoa que eu não era capaz de estudar lá, porque era uma faculdade cara e eu estudei lá pelo FIES. Fui lá e fiz o financiamento, hoje eu pago o financiamento, então, assim, quando a gente quer, a gente faz. Né? E não importa a idade. Eu também ouvi, você já está velha para fazer faculdade. Eu tinha 28 anos, né? Eu me formei com 32, 33. Hoje eu tenho 35. Então, assim, eu não me sinto velha para nada, né? Então, assim, vai e faça. Igual a doutora Aline falou, tem campo para todo mundo, né? Faça o que importa para quem se importa. Alguém vai se importar pelo seu trabalho. Alguém vai preferir uma pessoa mais velha, mais madura, com mais experiência para fazer o planejamento dela de holding, por exemplo. Então, não dê ouvido se alguém fala que você é muito velho, que não devia estar fazendo faculdade. As pessoas sempre vão arrumar um motivo para tentar te desmotivar, seja você velho ou não, tá bom? E estamos todos aqui, né? Para o que precisar. Tem uma outra pergunta aqui, da Viviane, que é uma pergunta que, que eu achei bem interessante, porque é algo que a gente escuta muito, né? A Viviane diz o seguinte: boa noite, gostaria de saber como vocês lidam com a questão das pessoas que chegam dizendo o seguinte: posso tirar uma dúvida? Você pode dar uma olhadinha no meu processo? Foi sem querer. Eu acho que a doutora Juliana, ela fez assim, ela fez uma fisionomia de que ela falou, essa pergunta eu gostaria muito de responder. Eu acho que você poderia responder, doutora Juliana. Eu acho que você é excelente para isso. Oi, boa noite a todos. É a primeira vez que eu estou falando aqui nessa sala, então gostaria de cumprimentar todos os presentes. Eu procurei vocês, inclusive, nas redes sociais, eu consegui achar a doutora Aline, a doutora Fernanda não achei, depois se vocês quiserem trocar o contato, eu acho que ia ser interessantíssimo a gente manter um contato, uma amizade, eventualmente, enfim, o doutor Thomas também. Então, eu achei muito engraçada essa pergunta, porque realmente a gente ouve isso muito no começo, e às vezes são assuntos que a gente não faz a menor ideia. Por exemplo, vocês falaram que a doutora Aline falou que gosta de direito penal,
A doutora Fernanda gosta de direito previdenciário, são matérias que eu não tenho nenhuma familiaridade, inclusive não sei como vocês gostam, parabéns. Eu sou especialista em direito tributário, e só que no meu dia a dia eu lido muito com direito civil, então eu lido com direito de família, direito de consumidor, inventários, sucessões, enfim. E, obviamente, que isso acontece, né? Posso tirar uma dúvida, você pode dar uma olhadinha no processo. Primeira coisa, quando a pessoa me fala, posso dar uma olhadinha no processo? Eu vejo se a pessoa já tem algum advogado constituído. Isso é muito importante para você não ferir o código de ética. Quando você está no começo da sua carreira, você pode cair em ciladas que as pessoas te colocam e você nem sabe, né? E se a pessoa já tem um advogado constituído nos autos, não é o ideal que você dê opinião sobre o trabalho do seu colega, mesmo que você não considere que aquele trabalho esteja bem feito. Você tem que falar com a pessoa que, olha, você já tem um advogado, então, se você não quer mais ser representada por ele, quiser passar o processo para mim, o meu preço é tanto, obviamente, eu sempre cobro pelo menos a tabela da OAB, porque a gente tem que valorizar a nossa profissão, eu acho que isso é algo muito importante, e já me aconteceu muitas vezes, inclusive acho que a grande maioria, de eu cobrar o preço mínimo da tabela da OAB e as pessoas sumirem. E isso é normal, isso vai acontecer, porque vai ter sempre alguém que vai oferecer o serviço de uma maneira um pouco mais barata, mas de qualquer maneira, ela não sabe que ao fazer isso, ela acha que ela está conquistando o cliente, mas ela está desvalorizando a classe dela. A gente não pode desvalorizar o trabalho do advogado. E se a pessoa não quer o seu trabalho, isso me paciência, vai vir um outro cliente no futuro que vai dar o valor devido ao seu trabalho e vai ganhar a sua confiança. Porque muitas vezes o que vai acontecer, se você fizer um bom trabalho para aquele cliente, ele vai voltar, porque toda vez que ele tiver qualquer problema, ele já tem a sua confiança como advogado. Então, você é o advogado dele para sempre. Então, já me aconteceu de clientes me surgirem com uma questão de um processo da área civil, por exemplo, eu consegui solucionar o caso para a pessoa e depois ela falou assim, olha, doutora, eu tenho essa outra questão, a gente pode trabalhar juntos nisso? Então, essa questão de pode dar uma olhadinha no processo, a primeira coisa é, se já está ocorrendo um processo, veja se essa pessoa ela tem um advogado constituído nos autos ou não. Se não, o que eu aconselho a fazer é, se você realmente tem curiosidade de pegar o caso, eu, no começo da minha carreira, né, que eu ainda considero que estou no começo da minha carreira, né, eu me formei, meu último ano na faculdade foi 2018, me formei em 2019, então eu sou nova, eu também passei na OAB durante o último ano da faculdade, então inclusive foi engraçado porque o meu primeiro processo foi contra a faculdade, eu tive que processar a faculdade porque uma amiga minha não estava conseguindo obter o grau, fazer a colação de grau, por conta de requisitos do ENAD, que é uma prova do governo para você avaliar o ensino. Enfim, me perdoe se eu também estou falando muito aqui, eu acabo me empolgando, falo bastante. Mas o que eu ia falar é assim, se você quer pegar esse caso desse seu cliente, se é um processo, dá uma olhada no processo e veja se você quer pegar esse caso. Se você quer pegar esse caso, você não fala com o seu cliente, você vai lá e pesquisa. Pesquisou, leu, aí você vira para ele e fala assim, tá bom, meu preço é tanto, para eu te passar o que eu acho. Entendeu? É porque se a gente ficar nessa questão de posso tirar uma dúvida e você sempre dar de maneira gratuita, você vai desvalorizar a sua classe. Obviamente que se você tem um cliente que está há anos com você, que faz vários processos com você, e ele vem de vez em quando, olha, eu tenho uma dúvida quanto a isso, posso só tirar essa dúvida? Aí você aconselha ele, olha, a gente tem alguns caminhos. Se você quiser ingressar com uma ação, a gente faz dessa maneira. Se você quiser ingressar, fazer de uma maneira extrajudicial, a gente faz dessa maneira. Mas, ó, meu preço é tanto para cada coisa. Eu acho que a gente tem que ter noção de que no começo vão bater a porta na nossa cara quando a gente passar o nosso preço, mas eu acho que é importante para a gente valorizar a classe, a advocacia.
Me perdoem se eu falei muito, eu acabo me empolgando, nem era para eu estar aqui, o Thiago me incluiu aqui de última hora, porque eu vou abordar ainda um pouco sobre a Jovem Pesquisa na próxima palestra, inclusive convido a todos que estão aqui para assistir, mas essa era a minha pequena, grande contribuição para hoje. Obrigada. Mas foi incrível. Mas complementando, né, e até aproveitando para contar uma história, o Thiago não voltou, então eu vou contar a fofoca, né, que é dele, na verdade, né? Essa questão de desvalorização, ela é uma situação muito crítica, né? É uma coisa que nos grupos de estudos que eu participo, a gente fala bastante sobre honorários, de como cobrar, como dizer não, né? Porque às vezes é muito difícil, né? Às vezes você tem ali os boletos, você fala, eu vou ter que dizer não e vou, né? É o pouquinho que poderia pagar minha conta? Mas aí eu vou desvalorizar. E aí esse pouquinho, não, mas vai, chora que ele vai fazer esse desconto. E aí você vira aí uma grande bola de neve. Mas aí a fofoca era o quê? Teve um caso nosso que a gente fez em parceria, e ele recebeu uma ligação perguntando se o escritório dele fazia diligência, se realizava audiência. E aí ele falou assim, tá, mas que tipo, né? O que você precisa? Aí a pessoa falou, não, preciso que você faça umas cópias. Aí ele, tá, quantas folhas, volumes? Aí ela falou assim, não, mas você não cobra a diligência? Aí ele falou assim, por quê? Ela falou assim, não, porque eu pago R$ 30 para você fazer a diligência. Aí ele falou, tá, então eu pago 50 para você ir fazer, né? Então, assim, já teve bastante casos de escutar de amigas de que fez diligência por R$ 80, foi assim, fez carga de 6 processos por R$ 80. E aí eu fico, não faça isso, né? Como eu gosto de penal, eu, por exemplo, eu não saio da minha casa se o dinheiro não estiver na minha conta para eu visitar, né, o meu cliente. Não saio, porque é uma segurança para mim, porque eu sei que se eu for e ele não me pagar, eu não vou cobrar, né? Muitas vezes. Então, eu não saio da minha casa se ele não me pagar, né? E já aconteceu de muitas amigas minhas, de ir assim, 3, 4, 5 horas da manhã, fez a diligência, no dia seguinte fez a audiência de custódia e até hoje não recebeu e não vai receber, né? Então, tem de outras áreas também, civil, enfim, né? E às vezes eu falo para todo mundo, gente, fidelize o cliente. Se você vai para uma reunião com o cliente, mesmo que você nem sabe se realmente você vai fechar aquele caso ou não, o que você faz? Pede ali um documento básico dele, já faz uma procuração, né? Depois você pode preencher os dados ali à mão. Você já deixa um contrato formalizado. Por quê? Conforme você vai conversando, você vai vendo ali que ele está gostando do atendimento. Cada cliente é um cliente, né? Então, assim, tem cliente que ele já entende um pouco mais. Então, se você explicar o mínimo possível, ele já vai entender, ele vai gostar de você, já fidelizou, olha, a procuração está aqui, assina tal, e vai. Se é cliente que já tem uma dificuldade maior, né, de entender as coisas, e aí vem essas perguntas, né? Eu tenho um advogado, mas ele fala muito difícil. Eu escuto muito, muito. Vem muito cliente aparecendo assim, principalmente aquele churrasco, né, de família que fala: eu tenho um caso, mas o advogado fala muito difícil, eu não entendo. E aí eu falo a mesma coisa que a doutora Juliana falou: olha, pede para ele falar de uma forma que você entenda,
fala para ele, olha, eu não estou entendendo o que você está falando, né? Aquele famoso Figuedes, né? Eu não sei o que é, me explica. Se você sentir que ele não está te dando retorno, está na hora de você mudar de advogado, né? E aí, se for no caso, eu atendo, eu me ofereço. Às vezes eu falo assim, olha, eu não faço, mas eu tenho a doutora Fernanda, eu tenho a doutora Juliana, e aí a gente vai fazendo o quê? O network. Por isso que eu falo, o digital é importante porque ele vai estar na vida, entendeu? Então, assim, a doutora Fernanda falou, a primeira vez que eu estou em público, não parece, né? Então, o que você precisa? Investir, sabe? Se você tem um conhecimento aí de previdenciário, faz uns posts, faz uns vídeos, as pessoas vão te vendo, aparece bastante, é um neto que vive no Instagram, e aí alguém precisa e fala, eu vi alguém, né? Então, né, que todo mundo pergunta, é importante? É fundamental. A era digital não tem para onde correr. E já deixo aí meu elogio, doutora Fernanda. Pode fazer, viu? Vai nessa. Obrigada. Pessoal, eu vou convidar todo mundo aqui, porque a gente teve um probleminha com acesso da Fernanda, inclusive, doutora Fernanda, desculpa, Fernanda, falou que convidou algumas pessoas e não conseguiram acessar. A gente teve muitos alunos também que estavam reclamando aqui nos bastidores que não estão conseguindo acessar. Então, o professor Tiago criou um link agora para o Teams, tá? Porque o limite é muito maior. E a gente convida todos que estão aqui. Eu coloquei o link aqui no chat. Vou colar de novo. Tá? Quem não tiver o Teams instalado, consegue acessar pelo Edge ou pelo Chrome. O Firefox ele não funciona com a versão web do programa Teams. Tá? Mas a gente aguarda todo mundo lá. Temos agora 109 alunos aqui conosco. Doutora Aline e doutora Fernanda estão mais do que convidadas, tá? Para bater um papo agora com o professor Tiago e os demais convidados sobre a jovem pesquisa, não é isso? Então, estou aguardando vocês lá. Boa noite aos palestrantes. O palestrante que estiver gravando a palestra, eu preciso que encaminhe no meu e-mail. Eu posso estar deixando no chat e vocês me enviam? Beatriz? Isso, Tá, eu Beatriz, faço parte do projeto. Tá bom, eu tô gravando, o professor Alder estava gravando antes. Eu vou encerrar aqui a gravação e aí eu vejo como é que eu mando no chat ou então eu mando direto pro professor Milton, você que escolhe. Se não Tudo quiser bem, colocar... É porque assim, eu sou da área de proteção de dados, aí você falou, vou colocar meu e-mail aqui, eu já dói no coração. Não, eu mando pro professor Milton e o professor Milton encaminha para você, pode ser? Tudo bem, então. Era para ele mesmo que a gente teria que enviar. Tá bom, então. Tá, mas Muito fica obrigada. tranquilo, eu já envio para ele sim. Doutor Thomas, só fazer uma observação aqui. Eu recebi uma pergunta, eu acho que foi da Karine. Aí qualquer coisa, Karine, né, como a gente já está com o horário apertado e a gente vai para uma outra palestra, vai no meu Instagram, que aí eu respondo a pergunta para você, tá? É pereiraaline.adv, e aí a gente bate um papo e eu te dou as dicas que você precisa, tá bom? E até outra oportunidade aí, quem sabe eu faço outra palestra falando sobre mídias sociais. Tá Tá mais bom? do que convidada. Obrigada. Vamos para a próxima, então. Vamos lá, pessoal. Tchau.